Muito bem, gente. Bom dia a todos. Eu quero pegar do exato ponto em que o pastor Felipe terminou a mensagem, falando sobre a transformação das nossas vidas pelo Evangelho, a maneira como Deus opera em nós esse Evangelho, que não apenas nos converte, senão nos transforma progressivamente à imagem de Cristo Jesus. Eu quero ler, à semelhança da primeira palestra de ontem com vocês, uma série de textos bíblicos amarrados exatamente por essa perspectiva. Nos seus planos soberanos, de acordo com a sua graça e bondade, Deus nos elegeu para estarmos em Cristo, bem como nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, Cristo Jesus. Quando não existia absolutamente nada, quando nem mundo existia, quando Adão e Eva ainda não haviam sido criados, e nem o pecado havia entrado no mundo, Deus de antemão nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. E é interessante que essa terminologia de Paulo, ali em Romanos capítulo 8, como você pode abrir a sua Bíblia, vai nos falar de um Deus que transcende as eras, que existe de eternidade a eternidade, como por exemplo Davi louva a Deus lá em 1 Crônicas, capítulo 29, Salmo 90 também vai dizer que esse Deus ele existe antes da fundação do mundo e transcende toda a realidade temporal da nossa própria existência. É um Deus que está fora do tempo, é um Deus que transcende o tempo, mas que em seus planos soberanos decidiu invadir o tempo, criando todas as coisas como nós as conhecemos, e dotando todas elas de um propósito, de uma razão, de uma finalidade. E a finalidade última da nossa vida cristã é a conformação da nossa imagem com a de Cristo Jesus. Primeiro dos textos, Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu quero ler com vocês até o verso 30. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Alguns detalhes gramaticais aqui chamam muito a minha atenção nessa passagem, especialmente os tempos verbais aí do verso 30. Aos que predestinou, tempo passado; aos que chamou, tempo passado; aos que justificou, tempo passado; e aos que glorificou, tempo passado. Todos os verbos aqui estão naquilo que a língua grega atribui como um dos tempos verbais, o chamado auristo. O auristo é mais ou menos o seguinte, explicando: é alguma realidade passada que pode ter ocorrido e ficado no passado, ou como uma ação passada com efeitos durativos, permanentes, ou mesmo que alguns desses efeitos venham a acontecer simplesmente lá na frente. O nosso passado, na língua portuguesa, é alguma coisa que aconteceu e ficou preso lá atrás. Na língua grega, quando esse tipo de construção gramatical acontece em um texto, nós temos que lidar com ele da seguinte forma: foi algo que aconteceu e ficou preso no passado, é algo que aconteceu no passado e eventualmente acontece continuamente, ou é algo, preste atenção, porque esse é o significado aqui do glorificou, algo que é decretado no passado, tido como fato inequívoco, mas que ainda que aguardando um acontecimento, uma realização simplesmente futura, Deus não tem dúvidas, por causa do seu decreto, que aquilo definitivamente acontecerá. Veja que a nossa predestinação, o nosso chamamento e a nossa justificação já aconteceram. Mas o decreto da glorificação futura é tão fato, é tão verídico, que o tempo aguarda a contemplação daquilo que a eternidade determinou. Nisso consiste a intervenção de Deus na história. Seus decretos soberanos, seus decretos eternos, invadindo o tempo e fazendo com que o tempo contemple aquilo que ele determinou previamente. E veja que aqui Paulo diz que nós fomos
predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. Nisso consiste a nossa glorificação. Por que nós somos transformados pela renovação da mente? Por que nós somos transformados de glória em glória, como chegaremos daqui a pouco em 2 Coríntios 3? Porque Deus nos predestinou para isso. Ou seja, o Evangelho que salva é o mesmo que santifica e sustenta. O Evangelho que te chama das trevas para a vida é o mesmo que te predestina para a sua eternidade com Deus, a tal ponto de, ao longo da sua história no tempo presente, Deus te transformar progressivamente para que você se pareça cada vez mais com Cristo Jesus. Nisso consiste a nossa glorificação. A glorificação futura não é simplesmente a estratificação do ser, nos tornando seres angélicos. Não. A nossa glorificação futura é pura e simplesmente a conformação da nossa imagem com a de Jesus. E se você prestar atenção, a Bíblia começa e termina com uma imagem. Fomos criados no tempo à imagem de Deus. O pecado mancha essa imagem, não a retira de nós, mas mancha, a tal ponto de, por causa da graça e bondade de Deus, que não é pego de surpresa com o pecado ou pelo pecado de Adão, Deus agora, pelo Evangelho, nos salva em Jesus e está nos transformando à imagem de quem? De Cristo. João vai dizer na sua carta, 1 João, capítulo 3, que um dia, quando Cristo voltar e nós o virmos, nós veremos como Ele é e seremos feitos à sua imagem e semelhança. Veja que o ponto de partida da história é também o seu de chegada. Fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo e o fim último da nossa vida cristã é a conformação da nossa imagem com a de Jesus. Quando vermos, seremos feitos à sua semelhança. Ou seja, qual é o propósito de Deus para a nossa vida no tempo presente, entre aquilo que chamamos de entre a cruz e a coroa? Entre aquele decreto da morte do Filho, tanto quanto a certeza da sua glorificação por todo sempre. Sermos transformados à imagem de Jesus. Um outro detalhe que me chama muito a atenção aqui nesse texto são os termos que Paulo usa, né? Por exemplo, versículo 28, ele fala chamados segundo o seu propósito. Bem naquele versículo que muita gente usa de forma errada, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como sendo uma carta branca que Deus nos dá para escrevermos a nossa vida, a nossa história, e no final das contas Deus fazer com que essa história dê certo. Ou seja, Deus fará com que no fim das contas tudo aconteça de melhor na sua vida. Não é isso que o texto diz. Quem atribui um propósito à nossa vida não somos nós mesmos. É Deus quem atribui um propósito a nós por meio de Cristo Jesus. Então Deus fará com que o propósito dele cumpra-se perfeita e definitivamente. E não há nada na história que seja capaz de frustrar o propósito de Deus de te glorificar em Jesus. Logo, todas as coisas cooperam nas mãos de Deus. Deus coordena todas as coisas para que perfeitamente o propósito ou o objetivo dele sejam alcançados. Formar Jesus em nós. Então, a nossa eleição, e eu sei que eventualmente possam ser conceitos que causam algum reboliço na história da teologia, ou até mesmo nas nossas discussões, os termos eleição e predestinação, eu não tenho a menor pretensão de resolver alguns séculos de discussão em 2 minutos de pregação, mas pega a visão aí. Eu vou me atrever aqui, né? Queridos, a eleição é a nossa escolha pré-temporal daqueles que chegarão à fé em Jesus. Você pode não concordar, eventualmente, mas você não pode negar o fato da eleição. Até alguns que vêm de uma tradição não reformada dizem: a eleição não é bíblica. Isso não é verdade, tá bom? Nem mesmo Armínio lá atrás, nem mesmo os chamados remonstrantes na virada do século
XVI para o XVII, mais especificamente 1609, por meio dos 5 artigos da remonstrância, negam a eleição. O que se discute ou se discorda é a base e o propósito da eleição. Mas quando a gente trabalha desde Gênesis, a própria eleição ali de Abraão, do povo de Israel, como povo eleito de Deus, de acordo com Deuteronômio capítulo 7 e tantos outros textos, vão nos dizer que Deus separa aqueles que chegarão à fé em Jesus, alcançarão Cristo Jesus por iniciativa, decreto, desígnio e promoção do próprio Deus. E muitas vezes pessoas tornam a palavra predestinação como sinônima de eleição. E não é exatamente um termo sinônimo para eleição a palavra predestinação. A palavra predestinação tem alguns poucos usos no Novo Testamento, e basicamente todos os usos apontam para o seguinte fato: Deus escolhe aqueles que chegarão à fé em Jesus e os predestina para que o fim último da sua existência seja a imagem de Jesus moldada neles. Ou seja, predestinação é o grande projeto de Deus de nos moldar ou nos transformar à imagem de Jesus. A eleição é a separação daqueles que fazem parte do projeto. São 2 termos inseparáveis, mas não quer dizer que sejam exatamente a mesma coisa. Cada um deles tem seu significado, cada um deles tem seu uso, mas todos eles orbitam na mesma realidade. A fé em Cristo Jesus e o predestinar, destinar de antemão, determinar previamente, quando nada existia, o fim último da nossa salvação em Cristo. E preste atenção que quando você entende o significado de predestinação, você vai entender por que é que você está nesse mundo, do em que consiste a sua vida cristã na prática, qualquer que seja o ambiente ou a realidade. É que Deus está movendo e coordenando todas as coisas para que a cada dia a expressão da glória de Cristo seja mais evidente na sua vida, porque isso é glorificação. A fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, quanto mais nos parecemos com Cristo, mais evidente fica a nossa posição nele, e mais certa é a verdade de que tudo aquilo que Deus nos falou sobre Cristo Jesus, da sua volta à sua glorificação, é questão de tempo para que isso definitivamente aconteça. Em Cristo Deus te predestinou, em Cristo Deus te chamou, em Cristo Deus te justificou e em Cristo Deus te glorificou. Tudo isso é de alguma forma encapsulado por Paulo lá no texto de Gálatas capítulo 4, verso 19, segundo texto que eu quero ler com vocês. Gálatas 4, 19. Depois de Paulo lidar com os crentes ali da Galácia, que estavam abandonando o verdadeiro evangelho por outras ideias estranhas, equivocadas, pervertidas do evangelho de Jesus, somando a Jesus tantas outras coisas, como por exemplo a prática da lei. Não basta você simplesmente crer em Jesus, você tem que praticar a lei para ser aceito por Deus, para ser justo diante de Deus. E alguns daqueles crentes da Galácia estavam se deixando levar por essa mentalidade legalista da fé. E aí nesse versículo 19, depois que Paulo fala agressivamente contra aqueles que estavam impondo essa mentalidade legalista ali no cristianismo da Galácia, Paulo diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto até ser Cristo formado em vós. Isso é a glorificação experimentada progressivamente na nossa vida presente, queridos.
Fomos predestinados para um dia definitivamente nos parecermos com Jesus. Mas Deus no tempo vai operando progressivamente nesse até ser Cristo formado em vós, essa conformação progressiva de Jesus em nós. É interessante que esse até ser Cristo formado em vós aponta não apenas para uma extensão de tempo, senão primordialmente até o cumprimento de um propósito. Talvez uma das nossas dificuldades em entender a relação de Deus com o tempo é que nós achamos que a relação de Deus com o tempo se dê simplesmente na espera do passar de um relógio. Isso é a gente. Nós nos relacionamos com o tempo como uma unidade de medida. E o tempo passa na medida que a volta do relógio acontece. Mas essa não é a relação de Deus com o tempo. Muito antes de Deus simplesmente esperar um tempo passar, Ele determina um propósito e conduz todas as coisas para que o propósito seja alcançado. Por exemplo, o que quer dizer que Deus é longânimo? Não quer dizer que Deus tem paciência em esperar o tempo acontecer ou passar. A longanimidade de Deus consiste em Ele determinar a finalidade de algo e pouco importa quanto tempo passe até que esse algo seja alcançado, Deus longanimamente conduzirá todas as coisas para essa finalidade última. É por isso que para Deus um dia é como 1000 anos ou 1000 anos é como um dia. Porque a maneira como Deus lida com o tempo não é a maneira como nós lidamos com o relógio. Então, até ser Cristo formado, não quer dizer simplesmente que Deus fica esperando o tempo passar até algo acontecer. Quer dizer que Ele faz com que todas as coisas aconteçam propositando o objetivo que Ele estabeleceu para nós em Jesus. Pouco importa quanto tempo isso leve. Porque, na verdade, a questão não é o tempo, a questão é o propósito. É por isso que, por não entendermos o propósito de Deus para nós em Cristo, que nós achamos que algumas coisas estão demorando, ou que estamos passando muito prolongadamente por algumas circunstâncias que testam a nossa fé, mas não é dessa forma que Deus lida. Por isso que Pedro vai dizer, ainda que sejais contristados por breve tempo. Esse breve tempo durou séculos, ali nos primeiros séculos da era cristã. A perseguição do império contra os crentes demorou dezenas de anos, dezenas e dezenas de anos, e Pedro vai dizer que é por breve tempo. Porque, na verdade, a nossa experimentação da realidade presente é em função de relógio, quando, na verdade, Deus tem um propósito, pouco importa quanto tempo isso leve. É por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque não importa as circunstâncias ou o tempo de acontecimento, Deus invariavelmente levará todas elas para a sua finalidade, formar Jesus em nós. O segundo detalhe que me chama a atenção aqui nesse verso 19 é a expressão que Paulo usa, formar, Cristo formado em vós. A língua grega tem dois termos que lidam com forma, esquema e morfê. Esquema é basicamente uma forma estética externa. É de onde vem, por exemplo, fazer um esquema, né? Um rabisco, um desenho, um esboço, apontando predominantemente para o aspecto visual, externo de algo. Então, por exemplo, essa garrafa tem um esquema, tá? Essa garrafa tem um formato, é a visão externa que nós temos dessa garrafa. A ideia de figura. Eventualmente o termo esquema é traduzido por figura. É a imagem de algo. Já o termo morfê significa basicamente uma forma essencial, uma forma substancial, não de simples aparência externa ou estética. É alguma coisa muito mais intrínseco, inato à realidade do ser. É aquilo que alguém é na sua essência. É aquilo de que alguém é formado ou preenchido. E quando Paulo fala até ser Cristo formado em vós, é até o ponto em que Cristo vos tome de tal forma a pessoas não terem dúvidas que as atitudes,
o pensamento, a mentalidade, o comportamento, os relacionamentos, seja lá o que for, seja a evidência de Cristo em vocês. Nisso consiste, queridos, a nossa transformação à imagem de Jesus. É sermos de tal forma tomados por Cristo, que pessoas à nossa volta não tenham dúvidas de que é Cristo em nós, porque se fôssemos nós por nós mesmos, estaríamos agindo de forma completamente diferente. A imitação de Cristo não consiste na simples adoção de algumas atitudes espirituais que se pareçam com Jesus. A imitação de Cristo consiste primeiramente em ser tomado por Ele, controlado por Ele, de tal forma que a maneira como eu respondo não é o Helder naturalmente respondendo. A maneira como eu me relaciono não é o Helder se relacionando naturalmente por Ele, porque seria completamente diferente. Porque preste atenção, nós já fomos libertos da penalidade do pecado, mas não ainda da sua presença. Nós ainda lidamos com os efeitos do pecado em nossas vidas. É por isso que nós lutamos ou devemos lutar contra o pecado, porque ele ainda manifesta-se em nossa vida. A imitação de Jesus não é simplesmente responder à pergunta, que foi até um movimento, fruto de um livro, em seus passos o que faria Jesus. Ser formado, ter Cristo formado em nós, não é simplesmente perguntar em seus passos o que faria Jesus. Porque a gente não está falando simplesmente do ponto de vista pragmático de atitudes. A gente está falando, queridos, de cosmovisão também. Aquilo que consiste uma cosmovisão evangélica, moldada pelo Evangelho, que não passa simplesmente pelo que fazemos, senão também quem somos e aquilo que temos. Ou seja, que vocês sejam substancialmente, essencialmente, internamente transformados por Jesus. Isso é Cristo formado em vós. É o que Paulo disse em Gálatas 2, que pela lei ele está morto, mas pela vida em Jesus ele está vivo. Pela obra de Cristo ele está vivo. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Queridos, o grande projeto de Deus, para o qual Ele nos predestinou, o grande projeto de Deus para as nossas vidas, é não simplesmente cantarmos para Jesus, não simplesmente conhecermos as histórias de Jesus, mas sermos essencial e substancialmente transformados à imagem de Jesus, de tal forma que ninguém tenha dúvidas de que quem domina, quem governa, quem determina, dos olhares aos pensamentos, da boca aos relacionamentos do Helder, é Cristo Jesus. É por isso que não faz o menor sentido, absolutamente nenhum sentido, desvincular o Cristo Salvador do Cristo Senhor. Como Paulo diz em Romanos capítulo 6, Ele deu a sua vida por nós, para que não mais sejamos servos de nós mesmos, atendendo às vontades da carne, ou como ele diz em Efésios 2, seguindo o curso do mundo, mas para que sejamos servos da justiça, dedicando nossos membros como instrumentos da santidade. Queridos, o Cristo que salvou é o mesmo Cristo que é Senhor da minha e da sua vida. Até ser Cristo formado em vós. Ou seja, Deus não poupará esforços, não economizará recursos e não desperdiçará oportunidades. Por isso que todas as coisas cooperam, até que Cristo seja formado em nós.
Terceiro texto. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Um capítulo anterior ao que eu expus ontem. Que, aliás, capítulo 3 e capítulo 4 falam demais sobre glória de Deus, sobre glória do Evangelho de Cristo, bem como a nossa glorificação em Jesus. 2 Coríntios 3, verso 12, eu quero ler até o verso 18. Tendo, pois, tal esperança, qual esperança? De que o ministério do Espírito nos vivifica a tal ponto agora, de numa nova vida, podemos aguardar a volta de Cristo Jesus. A esperança de que já fomos libertos da morte e que por causa disso temos livre acesso a Deus. Não mais por trás de um véu, como Moisés, mas agora pelo novo e vivo caminho que é Jesus. Porque onde há o Espírito, ali há liberdade. A liberdade desse livre trânsito de nos achegarmos a Deus sem qualquer mediação humana, exceto a mediação de Cristo Jesus. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, isso os judeus, os filhos de Israel, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Como vimos ontem no capítulo 4, esse véu, essa cegueira, essa venda é retirada pelo Evangelho da glória de Cristo, quando ilumina em nossos corações. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Abre e fecha um parênteses muito rápido. Já vi muita gente usar esse versículo aqui para justificar pular, gritar, rodopiar em igreja, fazer umas estripulias muito loucas aí, né? Porque onde há o Espírito de Deus há liberdade, né? Tem até uma música, né? Livre para pular, livre para dançar, livre para correr. Deixa eu falar, você não precisa ser cristão para ser livre para pular, para correr, para dançar, seja lá o que for. Onde há o Espírito de Deus há liberdade, a liberdade das vendas do pecado e da antiga aliança. A liberdade das amarras que nos impediam de nos achegarmos para Deus, amarras estas, vendas estas, que foram desfeitas em Jesus, pelo ministério de convencimento e conversão operado pelo Espírito Santo. Então, onde o Espírito atua, convencendo e convertendo, onde na vida daquele que o Espírito ilumina a luz do Evangelho, a verdadeira liberdade. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, Cristo já retirou a venda dos nossos olhos, já iluminou a cegueira que habitava em nossos corações. Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Isso daqui, queridos, é a predestinação posta em prática no tempo. Se fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Jesus, e como decreto divino, isso inequivocamente acontecerá, porque Deus já nos glorificou em Jesus, volta àquela questão: qual o propósito de Deus para nós no tempo presente? Nos conformarmos progressivamente, ou nos conformar progressivamente à imagem de Jesus. E é isso que significa transformação. Que, aliás, a palavra transformação aponta para esse processo metamórfico, de onde vem metamorfeu. É uma transformação superior. E eu sei que não tem como falar de metamorfose e não lembrar da borboleta, né?
É o que a gente aprende na escola, né? Mas olha que interessante, esse é o significado de metamorfeu. São duas palavrinhas conectadas, metá, acima, superior, elevado, e morfeu, tomar a forma. Onde a ideia de transformação é levar para uma forma superior. É por isso que aquele bigato vira uma borboleta belíssima. Você tem borboletário. Já foi em borboletário? Muito bonito, mas você nunca foi num bigatário, que é horrível. O que consiste em metamorfose? Levar formas inferiores para formas mais elevadas. E nisso consiste a nossa transformação à imagem de Jesus. Deus transformando-nos à imagem de alguém que é superior a nós. E queridos, a transformação à imagem de Jesus não significa a volta de um Adão melhorado, tá bom? O fim último da nossa salvação não é Deus recuperar em nós a imagem dele que foi manchada em Adão. Não é um Adão melhor, mas é um Jesus perfeito, em quem a imagem de Deus é manifesta e definitivamente impressa. Então, metamorfose significa esse Deus que está nos levando a nos parecermos cada vez mais com Cristo Jesus. Ou como Paulo fala em Efésios 4, a estatura do varão perfeito. A estatura daquele que expressa perfeitamente, definitivamente, a imagem de Deus. Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Interessante é que essa figura, por espelho, porque aquela ideia do espelho refletindo a glória de Deus. Nisso consiste também viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é viver refletindo a glória de Deus. E quando você faz um estudo sobre a expressão glória de Deus ao longo da Bíblia, você verá que glória de Deus tem dois significados primordiais. Primeiro, glória de Deus não é simplesmente um atributo que Deus tem, senão quem Deus é na sua essência. É o fulgor, é o brilho. Tanto é que a palavra glória, muitas vezes no Antigo Testamento, é traduzida por peso. Há um termo hebraico que significa peso, que é traduzido por glória, para falar sobre a presença imponente e determinante de Deus. Então, em que consiste que Deus é glorioso? Em que consiste a glória de Deus? É a certeza de que Deus impõe-se sobre a realidade. É o Deus que não pede passagem, passa. Por isso que não faz o menor sentido, na ideia de glória de Deus, aquela mentalidade evangélica de gente que chega para Deus, Deus, eu te permito fazer isso. Não, peraí. Vamos voltar. O vermezinho de Jacó, como diz Isaías, chegando para o Senhor soberano do universo e dizendo, eu te permito. Não, isso não é a glória de Deus. A glória de Deus aponta para o peso imponente de Deus na história, que fará com que todas as coisas aconteçam segundo o seu desígnio. Queridos, não existe realidade que adentremos que Deus não estivesse antes. Deus não passa a fazer algo na tua vida quando você diz para Ele o algo que Ele supostamente deveria estar fazendo. É por isso que pessoas se frustram com oração. Porque eles acham que Deus se torna interessado pela causa quando nós o informamos por meio da oração. Isso não é Deus. Isso não é Deus. Glória de Deus é quem Deus é. Essa presença imponente na história que faz com que todas as coisas sejam governadas e coordenadas para o seu desígnio. Por isso que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Não porque Deus passará a imprimir a sua glória em todo o mundo, mas porque haverá um tempo em que toda a história, toda a realidade, todo o mundo reconhecerá o Deus glorioso. Não existe realidade que Deus não esteja antes de mim e de você. Então, glória de Deus é quem Deus é. E, portanto, tudo aquilo que Ele faz. Toda a obra de Deus é gloriosa. Por isso que Pedro, na sua segunda carta, ao falar sobre o Monte da Transfiguração,
em que ele, Pedro, estava presente, diz na sua carta, ele usa a seguinte expressão: quando dos céus a glória excelsa falou. Ele chama Deus de glória excelsa. Esse Deus que é tudo em todos, esse Deus que a tudo preenche e rompe dos céus e diz: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então glória não é um simples atributo de Deus deslocado de todos os demais. Não, todas as coisas que Deus faz é gloriosa. É glorioso. A nossa salvação é gloriosa. A maneira como Ele conduz os nossos passos, pela sabedoria da palavra, é uma ação gloriosa de Deus. Mas um outro uso da expressão glória de Deus, também ao longo da Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, aponta para a nossa salvação em Cristo, como já vimos com o pastor Felipe ontem. Nós fomos salvos para a glória de Deus. Então, quando pensamos na glória de Deus, estamos pensando em quem Deus é e no que Ele fez por nós em Jesus. Portanto, contemplar como por espelho a glória do Senhor é vermos em nossas vidas refletido o caráter de Deus e a obra da salvação que Ele nos deu em Jesus. O que eu acho muito legal nessa expressão é que, se nós contemplamos por espelho, a imagem não é própria. A imagem é dele, demonstrada por nós. É por isso que Deus confunde as línguas lá em Babel. Porque o Deus que zela por sua glória e não a divide com ninguém, não aceita que outro nome seja maior do que o dele na história. Quando aquela turma reúne-se em Babel para levar o seu nome, Deus vem dos céus, bagunça tudo aquilo, porque a sua glória não é dividida com ninguém. Como eu falei ontem, você não pode achar que o lugar onde você trabalha, a escola onde você estuda, são simples fruto da sua competência. Porque na verdade é a tua salvação em Jesus que preenche de significado o teu trabalho, a tua vida acadêmica, a tua família, seja lá o que for. E quando deixamos de entender isso, estamos usurpando a glória de Deus, achando que as coisas que temos ou fazemos na vida são fruto dos nossos esforços. E não há nada que confronta mais a glória de Deus nas nossas vidas do que a soberba. É por isso que Deus tem uma cruzada contra os soberbos na Bíblia. Porque é o pecado que caracterizou exatamente a atuação de Satanás, quando ele se volta contra Deus, e como Ezequiel nos diz, elevou-se até que ele se elevou e se voltou contra Deus. Então, contemplar como por espelho é reconhecer que as atitudes que devemos ter têm que ser reflexo da vida de Jesus em nós. Não é até Ele ser formado em nós? Contemplar como por espelho é pessoas não terem dúvidas de que aquele que está agindo em nós ou por meio de nós é ninguém menos do que aquele que é o Senhor e Salvador das nossas vidas, Cristo Jesus. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados, metamorfó. De glória em glória. Olha que expressão interessante, né? Doxa en doxa. A palavra doxa, especialmente na língua grega antiga, tinha vários significados. Por exemplo, opinião. Os filósofos pré-socráticos tinham os seus escritos, alguns poucos que sobraram. Eles eram chamados de doxógrafos. Registro de sua doxa. Registro de suas opiniões. Então, doxa significa opinião também. Doxa significa aparência. Por exemplo, a doxa de uma pessoa, a aparência dela. Como eu a vejo, suas feições, como ela demonstra-se ser. Então, transformado de glória em glória, significa o quê? Transformado de opinião em opinião, de aparência em aparência, de tal forma que a transformação, a imagem de Cristo, de glória em glória, significa o desfiguramento do élder pelo élder, na transfiguração do élder segundo Jesus. Isso é transformação.
é um desfiguramento para que haja uma transfiguração. A minha imagem absorvida pela dele, a minha opinião absorvida pela dele, a minha aparência absorvida pela dele. E talvez esse seja, queridos, um ponto muito importante, muito bonito do Evangelho para nós. Porque essa é a essência do Evangelho. O Evangelho não fala quem somos, sobre quem somos ou podemos fazer por nós mesmos. O Evangelho nos fala quem é Jesus, em quem Ele nos torna e o que podemos por meio dele. Volto àquela ideia de ontem, algo é evangélico, não porque menciona o Evangelho, mas porque sem o Evangelho você não consegue entender, viver ou praticar aquilo do jeito que Deus estabeleceu. Você tem um namoro ou um noivado evangélico quando é o Evangelho que molda suas emoções, quando é o Evangelho que molda seus desejos físicos, quando o Evangelho molda suas expectativas de realização com a outra pessoa. É quando o Evangelho te toma de tal forma em que as suas opiniões sobre algo mudam e tornam-se evangélicas. Quando suas atitudes são mudadas, transformadas, e elas se tornam evangélicas. Isso é transformação de glória em glória. O que eu acho interessante também, próximo texto, último que eu quero trabalhar com vocês, eu acho interessante como Paulo preenche como esse processo de transformação de glória em glória acontece. Como esse processo metamórfico de sermos absorvidos pela imagem de Cristo em nós acontece na prática. Efésios capítulo 4, versículo 20 ao 24. Efésios 4, 20 a 24. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao vosso trato passado, isso quer dizer que existe um elder que ficou lá atrás, que não é mais o elder que o define, embora ele ainda esteja presente com o elder. É o elder que era caracterizado pelo domínio do pecado, ou como Paulo fala, o império das trevas, ali em Colossenses 1, que ele vai chamar agora de velho homem, no sentido de quanto ao vosso trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Eu queria muito, queridos, que vocês memorizassem esses versos, porque nisso aqui consiste a prática da nossa transformação de glória em glória. Nisso consiste o desfiguramento das nossas vidas e a transfiguração na imagem de Jesus. É nisso daqui. Quando eu reconheço quais são as atitudes, as mentalidades, o comportamento, os relacionamentos do trato passado, do velho homem, que ainda não tinha sido salvo ou regenerado por Cristo Jesus. É a nossa vida antes de Cristo. Como Paulo vai falar muitas vezes aos coríntios, tais fostes alguns de vós. E talvez essa seja uma realidade muito bela na vida cristã, porque pela salvação em Jesus, todo mundo aqui é ex alguma coisa. Por causa da salvação em Jesus, todo mundo aqui é ex alguma coisa. É aquilo que fazíamos, é aquilo que tínhamos, ou eram aqueles que éramos antes de Cristo. Vocês têm que se despojar do velho homem. 3 versos, ou 3 verbos aí, que te ajudam a entender a luta contra o pecado, nesse processo de transformação à imagem de Jesus. Despojar, renovar e revestir. É interessante que a linguagem aqui é do vestuário. Despojar é literalmente tirar roupa velha.
E até ele fala aqui do velho homem. Pegando a figura do vestuário, é jogar fora o guarda-roupa antigo. Eu sei que tem roupa velhas, tênis, velho, que já está mais encaixado no corpo, não é mesmo? É gostoso ganhar roupa nova, mas tem roupa velha que encaixa perfeito, não é mesmo? E é interessante até que essa é a figura aqui de Paulo. A roupa velha é aquela com a qual estamos acostumados a nos vestir, com a qual convivemos tempo suficiente para elas nos definirem. Mas quando Paulo fala velho homem, despojar do velho homem, ele está dizendo o seguinte: vocês não são mais definidos por isso. Queridos, há uma diferença brutal entre nós e não crentes. E a diferença não está na prática ou não do pecado, mas na certeza de que agora em Jesus não somos mais definidos pelo pecado. Não estamos mais ligados ao pecado. Entre nós e Deus há uma cruz, de tal forma que ainda em pecado, Deus nos vê pela cruz, e é justamente por isso que Ele nos perdoa. Por causa da cruz, temos condições de abrir o guarda-roupa e dizer: tem roupa velha aqui. E Paulo vai falar isso em Efésios 2, que nós só temos condições de olhar para o estado de morte que tínhamos por causa da vida que temos em Jesus, porque o morto não sabe que está morto, tá bom? O morto não sabe que está morto. Necrós significa não apenas morte física, quanto também a impossibilidade de comunicação ou participação da vida. Mortos não sabem que estão mortos. Nós só sabemos o velho guarda-roupa que tínhamos quando somos revestidos das vestes da justiça de Cristo. E agora então podemos abrir o guarda-roupa e dizer: tem roupa aqui que não é compatível com Jesus. Queridos, a vida em Jesus não é simplesmente a garantia da vida eterna, senão também a possibilidade da transformação diária, de glória em glória na imagem de Jesus. Quer lutar contra o pecado? Abra o guarda-roupa da sua vida e tente identificar quais são as roupas do seu velho eu. Por isso que Paulo vai dizer: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Segundo verbo, vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Mesmo termo, a transformação da renovação da vossa mente, ali de Romanos capítulo 12. Eu tenho encontrado muito crente que reconhece que está em pecado, mas não tem a disposição de trocar o guarda-roupa. Mas a troca do guarda-roupa não se dá simplesmente por tirar uma roupa e pôr outra, senão antes também mudar a sua mente. Mentes transformadas adotam novas roupas. Mentes não renovadas sabem até identificar o velho guarda-roupa, mas não sabem em que consiste o novo vestuário. É por isso que a renovação da mente está nesse meio de caminho. Que você tira a roupa velha e você também tem que ter um jeito diferente de enxergar o mundo à sua volta. Deixa eu te falar, e é muito real isso na minha vida e provavelmente na sua. Transformação à imagem de Cristo não acontece pela simples substituição de atitudes. Porque se você não tem sua mente mudada, as novas atitudes se tornarão paliativos para um alívio de consciência. Mas quando nós temos a mente transformada, a mente renovada pelo Evangelho, as atitudes são expressões temporais da nova realidade que eu tenho em Cristo Jesus. É por isso que a gente estuda a Bíblia, queridos. É por isso que nós devemos crescer de fé em fé. E de fé em fé não é se tornar mais crente no sentido de salvo, mas é crescer numa compreensão doutrinária cada vez mais precisa e profunda do Evangelho, de tal forma que você, tendo a sua mente transformada pelo Evangelho, você saiba lidar com as coisas à sua volta pelo Evangelho. É por isso que nós temos que ter a mente renovada.
É interessante que, se você passar um pouquinho adiante aí, olha o versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Roupa velha, mentira. Roupa nova, falar a verdade. Renovação da mente, porque somos membros uns dos outros. Nem todo mundo que não mente tem um compromisso com a verdade, porque talvez tenha encontrado maior benefício no falar a verdade do que no que dizer a mentira. A razão de não mentirmos uns para os outros é porque somos membros uns dos outros. Isso é renovação da mente. Eu passo a enxergar os membros do corpo de uma perspectiva diferente. Cuidado para não achar que a luta contra o pecado envolve simplesmente a substituição de atitudes, porque sem renovação da mente, novas atitudes não são permanentes. Porque novas atitudes, novo vestuário, são expressões temporais de uma mente renovada ou transformada em Jesus. Renovar a mente. E por fim, o último verbo, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Isso nos leva de volta lá para Efésios 2:10. Pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse novo homem criado segundo Deus é Jesus em nós, somos nós em Jesus. Quando Deus nos introduz no reino do seu Filho amado, lembra a teologia de Star Wars? Nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Agora temos um novo Senhor, estamos dentro de um novo domínio, de uma nova realidade. É por isso que somos novos em Cristo Jesus. E agora Deus tem um conjunto de atitudes, uma nova agenda, novos relacionamentos, que são as boas obras, sobre as quais eu falei ontem. Boas obras não são obras de caridade. Todos os textos que usam essa expressão boas obras falam sobre a nossa vida em Jesus, de conformidade com a palavra de Deus. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Nisso consiste, queridos, a transformação das nossas vidas, de glória em glória, à imagem de Jesus, culminando na nossa glorificação futura, que será a transformação definitiva das nossas vidas à imagem de Jesus. Até lá, batalhe contra o pecado, com os recursos e forças que Deus já te deu em Jesus. Podemos orar? Deus, muito obrigado pela nova vida que temos em Jesus. Muito obrigado porque fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus. E muito obrigado também porque o teu Santo Espírito tem nos dado todos os recursos e condições para sermos transformados de opinião em opinião, de aparência em aparência, de atitude em atitude, até que Cristo seja tudo em nós e nos pareçamos definitivamente com Ele. Deus, nos ajude na nossa luta contra o pecado. Não nos ajude a nos acostumarmos com aquilo do que o Senhor já nos livrou. Nos ajude a desfrutar e a frutificar na justiça de Jesus, que já foi imputada a nós ali na cruz do Calvário. Pois é em nome dele que nós oramos. Amém.